Falar de gestão é falar sobre cultura organizacional e os reflexos na liderança. Para contextualizar, eu vou fazer uma breve retrospectiva da nossa área de gestão de pessoas aqui no Brasil. Na década de 30, nosso país passava por um período forte de industrialização. Predominava uma estrutura de hierarquia rígida e era muito comum o gestor tratar os subordinados com autoritarismo e também paternalismo. As tarefas exigiam muito esforço físico e não exigiam inovação e criatividade por parte dos empregados. O nome já sinalizava que tipo de trabalho prevalecia: manual. Os empregados eram chamados de mão de obra ou força de trabalho. E os conflitos eram constantes, com muito abuso de poder por parte dos patrões, que levaram à criação das leis trabalhistas, que protegiam os empregados e formalizavam esse intermédio da relação entre os empregados e os patrões, eram chamados os sindicatos. O sindicato passou a ser a voz do empregado para cobrar que os direitos fossem cumpridos e também outras solicitações adicionais. E essas exigências levaram a uma necessidade maior de controle, de registro, para demonstrar que as leis estavam sendo cumpridas. Em caso de fiscalização, por exemplo, ou uma denúncia, aqueles documentos arquivados serviam como comprovantes de que as leis estavam sendo cumpridas. Agora pense comigo, qual era o papel do profissional de gestão de pessoas nessa época? Era registrar, fiscalizar, controlar, disciplinar, arquivar documentos. Atividades extremamente burocráticas, focadas em controle e comando, para garantir o cumprimento da CLT, a consolidação das leis trabalhistas. E a nomenclatura da época nesta área era departamento pessoal e até guarda-livro, que refere-se a um livro de registro. Esse tipo de gestão é chamado comando e controle. E nessa gestão, a responsabilidade está claramente no líder. E algumas pessoas, isso é até confortável. Se der errado, foi meu chefe que mandou. Meu chefe estava ciente. É um tipo de gestão que infantiliza a relação, misturando submissão e paternalismo entre os gestores e os empregados. Depois vieram as privatizações, fusões de empresas, abertura de multinacionais aqui no Brasil. As empresas modernizaram, elas ficaram baseadas em princípios de administração científica, autores que você já deve conhecer, Taylor e Fayol. Eles fundamentaram as atividades que foram executadas de uma forma mais sistemática, com padrões, procedimentos, para garantir uma eficiência. E aí, nessa época, foi o boom de sistemas de qualidade. Além de tudo isso, o desenvolvimento tecnológico trouxe alguma automatização dos processos, reduzindo algumas tarefas repetitivas e manuais. O perfil do profissional mudou também. De mão de obra braçal, bem manual, o profissional passou a ser uma peça do sistema organizado, um recurso humano. A baixa oferta de profissionais qualificados gerou uma disputa por bons empregados e, com isso, os líderes precisaram mudar como eles tratavam as pessoas, mudaram as relações de trabalho. E a necessidade de reter bons profissionais e o conhecimento deles fez com que as empresas desenvolvessem processos e programas, esses que a gente já conhece: atração, retenção, motivação, remuneração, avaliação de desempenho, bonificação e também gestão de clima organizacional. E também, para defender do abuso do próprio empregado, vieram advertências e punições, suspensões e até canais formais de denúncia também. Não era mais possível deixar a gestão só centralizada no departamento pessoal. Os líderes passaram a participar da gestão da equipe. E essa gestão ficou conhecida como recompensa e punição. E a nossa área de gestão de pessoas? Passou a ser conhecida como Administração de Recursos Humanos, RH. Departamento pessoal foi automatizado e a equipe ficou segmentada por processos específicos: recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, remuneração e benefício, relações trabalhistas, gestão de clima organizacional. A estrutura de RH foi evoluindo e a necessidade de interação com os líderes demandou um novo papel, chamado então de consultor interno ou business partner, com uma atuação mais próxima dos gestores, que passaram a ser nomeados como clientes internos. E contextualizando tudo isso que eu falei com o cenário muvuca que eu falei em transformação digital, qual passou a ser a tendência dos modelos de gestão? As relações de trabalho passam a ser baseadas em confiança,
com autonomia, e a estrutura de gestão passa a ser mais dispersa, com equipes mais flexíveis, organizadas por células de trabalho, que também são conhecidas como squad. É um modelo de autogestão. Essa nova fase é chamada de inovação e colaboração. Autogestão é uma forma de trabalhar em grupos com acordos pré-estabelecidos. O empregado tem autonomia para tomar decisões em prol da organização. Isso envolve responsabilidade, transparência, confiança nas relações com a liderança e com os próprios colegas. E olha só, faz muita diferença deixar de perguntar, chefe, posso fazer? E passar a perguntar, o que vocês acham que devemos fazer? A colaboração é fundamental nessa forma de trabalhar. Enquanto que na recompensa e na punição havia muita competição, disputa por espaço, por um bônus, um reconhecimento individual, na colaboração prevalece troca e construção em conjunto, chamada de cocriação. E por isso, a gestão de desempenho individual não deve ser tão valorizada, mas sim o desempenho resultado do grupo. Autoridade e responsabilidade passam a ser distribuídas nos grupos de trabalho, não estão mais centralizadas no gestor. E fazendo um paralelo com os dias de hoje, nós encontramos os 3 cenários nas empresas. Existe ainda comando e controle, recompensa e punição e também colaboração e inovação. E como a inovação se relaciona com essa tendência de gestão? Já sabemos que as organizações que não inovarem deixarão de ter valor. E quem inova são quem? São as pessoas, os humanos, não são os robôs. Eles operacionalizam a inovação. Criar, testar, inovar envolve risco. E como inovar em um ambiente de controle e de punição? Se a avaliação de desempenho é atrelada ao sucesso, a mensagem que a empresa transmite é que valoriza o acerto, o resultado. E fica incoerente manter esta valorização estimulando inovação ao mesmo tempo. Será que o empregado vai se arriscar a inovar sem ter garantia de um retorno satisfatório, sabendo que corre o risco de receber uma nota baixa na avaliação de desempenho individual? A expectativa é de um resultado concreto e isso pode interferir no tempo de maturação de um projeto, entregas mais imediatistas com menor qualidade, só para atingir aquela meta num prazo estabelecido. O foco em ter uma boa nota de avaliação de desempenho inibe ações criativas, que seriam úteis e até necessárias para um processo, para que a organização e principalmente que o cliente final se beneficie da inovação. É muito importante você refletir e avaliar onde a organização onde você trabalha se encontra e qual que é o comportamento predominante dos líderes. É fundamental você ter um olhar crítico para os modismos e ter a leitura de cenário de cada empresa. E não adianta instalar um ambiente agradável, descontraído, criar um departamento de inovação se ainda predomina claramente uma cultura de comando e controle. E não vai ser piscina de bolinha, puff colorido, um serviço de barbearia e manicure num horário de trabalho. Não é isso que vai determinar uma cultura de inovação e colaboração. É claro que o ambiente é importante, sem dúvida, mas de forma isolada não proporciona colaboração e inovação com as pessoas. Eu conheço empresas que têm serviço de manicure disponível, mas as mulheres só agendam o horário no início do trabalho, na hora do almoço e depois das 18. Por quê? Porque o ambiente é até inovador, mas a cultura da liderança é de comando e controle. E elas sabem que se forem na manicure no meio do expediente, não vai pegar nada bem.